As pautas previstas para a votação no Congresso neste segundo semestre foram avaliadas após a reunião de coordenação de governo nesta segunda-feira em Brasília. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Eliseu Padilha, disse que não há pauta-bomba, mas o governo vai trabalhar para que a base vote conforme as necessidades do Executivo, inclusive atendendo interesses da base aliada por meio de negociações. Claro que tem que haver sensibilidade de caso a caso para que a gente possa contemplar. O ministro Nelson, o ministro Levi nos deram um número e dentro desse número nós estamos procurando trabalhar para atender a todos os interesses da base. Nós temos que agir agora para que a gente tenha condições de politicamente fazer com que a base ela se posicione de forma majoritária nessas votações. Ele também defendeu um diálogo mais aberto e mais humildade com o Legislativo. Vamos sim ter um diálogo mais profundo, mais próximo e mais aberto e sincero, com a humildade que nós do Poder Executivo temos que ter com todo o Parlamento. Padilha afirmou que o governo não teme a atuação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que anunciou fazer a oposição. Ele voltou a dizer que Cunha fará uma oposição de caráter pessoal. Entre as pautas que podem ser consideradas bombas para o governo estão o projeto que reduz as desonerações na folha de pagamento de empresas, temas polêmicos como redução da maioridade penal e financiamento privado de campanha, além do projeto que muda a correção dos recursos do FGTS. Há também duas novas CPIs, uma para investigar empréstimos do BNDES e outra irregularidades nos fundos de pensão. Ainda em pauta, o projeto que cria uma lei de responsabilidade para as estatais. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira a compra de 3 novos medicamentos contra a hepatite C. A pasta prevê investimento de até 500 milhões de reais apenas neste ano para a aquisição das drogas Daclastasvir, Simeprevir e Sofosbuvir. A expectativa é de que 30 mil pessoas sejam beneficiadas com o novo tratamento. De acordo com o ministro da Saúde, Arthur Quioro, os remédios devem começar a ser distribuídos nos próximos meses. Fizemos a negociação de preço, a licitação, ou seja, o processo de compra, e agora estamos aguardando a chegada dos medicamentos. Então, ao longo do segundo semestre, nós teremos a distribuição em todo o país para todas as unidades do SUS que tratam os pacientes portadores do vírus da hepatite C. Dados do Ministério da Saúde apontam que aproximadamente 3 mil pessoas morrem por ano no Brasil com doenças associadas à hepatite C. A mais comum é o câncer de fígado. A cada ano são diagnosticados mais de 80 mil casos. Durante o anúncio desta segunda-feira, o Ministério da Saúde lançou 2 campanhas contra a hepatite. Uma contra a hepatite B, que alerta para a importância da vacinação, e a outra contra a hepatite C, que pede à população com mais de 40 anos e que fez cirurgia antes de 1993 que faça o teste. Tanto a vacinação quanto o teste são feitos gratuitamente nos postos de saúde. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, afirmou nesta segunda-feira em coletiva de imprensa que um dos objetivos do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, é que o Brasil seja reconhecido como país livre de febre aftosa pela Organização Mundial da Saúde até maio de 2016. Segundo o presidente do Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal, Fundesa, Rogério Kerber, esta meta é bastante arrojada, embora isso seja bastante positivo para abrir novos mercados de exportação. Na medida em que nós temos a condição de oferecer determinadas garantias sanitárias, é evidente que a presença da produção brasileira se torna mais fácil, se torna mais valorizada, porque demonstra que, de fato, nós temos uma condição diferente. Que tem países que exigem de que, para exportar para determinados mercados, que seja livre sem vacinação. É o caso do Japão, é o caso da União Europeia, Chile.
O secretário de Defesa Agropecuária, Décio Coutinho, falou que a perspectiva é que até o final do ano o país seja reconhecido nacionalmente como livre da doença e que até maio de 2016 o Ministério da Agricultura vai buscar o reconhecimento de mais 3 estados e do Distrito Federal. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Vanessa Schneider. 2 grandes protestos estão marcados para o mês de agosto para pedir a saída da presidente Dilma Rousseff do governo. Segundo os movimentos Brasil Livre e Vem Pra Rua, o primeiro vai ser um panelaço no dia 6, durante o programa do PT na televisão. O próximo vai ser nas ruas, no dia 16 de agosto. Mais de 100 cidades brasileiras e do exterior já estão com locais e horários definidos. Em Brasília, o movimento vai ser encabeçado pelos intervencionistas, como destaca Dom Werneck, um dos líderes desse grupo na capital federal. Vamos usar 2 trielétricos no dia 16. Inclusive, a gente deve trazer alguns caminhoneiros para Brasília, em torno de 30 a 50 caminhões, para engrossar a manifestação em Brasília de 16. A gente quer que esse atual governo caia. A gente tem que se aliar aos pitimistas e os pitimistas se aliar a gente contra esse atual governo, a gente está junto. A nossa luta é contra o governo. O cientista político da Universidade de Brasília, David Fleischer, acredita que outras bandeiras vão ser levantadas no dia 16, como a resolução da crise econômica. Ele destaca que o governo já está se movimentando para se defender. Ela reuniu representantes dos partidos que apoiam o governo para mobilizar esses partidos em favor ou de aprovar as medidas fiscais que ainda estão faltando na Câmara e no Senado. O senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, falou esta semana que vai apoiar os manifestantes. Informou ainda que o partido fará inserções no rádio e na TV para convocar a população para os protestos. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota. O governo da presidente Dilma Rousseff investiu no primeiro mandato apenas metade dos recursos necessários para desenvolver ações sociais para crianças e adolescentes. É o que mostra o relatório Um Brasil para as Crianças e os Adolescentes, divulgado pela Fundação Abrinq, que avaliou a gestão presidencial de 2011 a 2014. Apenas 15% do orçamento foram direcionados para pessoas com até 18 anos. A meta assumida perante a ONU era investir pelo menos 30%. O acordo propõe objetivos nas áreas de educação, saúde e proteção. O presidente da Fundação Abrinq afirma que, apesar dos avanços no primeiro mandato, o esforço não foi suficiente. Entre as promessas está a construção de novas creches. E o resultado é esse: mais de 8 milhões de crianças entre 0 e 3 anos estão fora delas. Segundo Carlos Antônio Tilquian, a ampliação da rede de creches é um dos grandes desafios na área da educação. Quando a gente vê um programa prometido de 6 mil creches e uma entrega de um pouco mais de 10%, isso nos é extremamente preocupante. Pior ainda é o sinal que a gente recebe para o segundo mandato de um corte de 9 bilhões de reais no orçamento da educação, sendo um corte de 3 bilhões e meio na educação infantil. Para Denise Cesário, gerente executiva da Fundação Abrinq, a educação resolve outros problemas sociais. Tendo espaços de creche adequados com investimento, nós evitamos uma série de violações de direito, como é o caso da violência doméstica contra crianças, alimentação adequada, o estímulo ao desenvolvimento cognitivo da criança. O levantamento da Fundação Abrinq foi feito em parceria com a Rede de Monitoramento Amiga da Criança, que reúne 20 organizações sociais. O relatório completo está disponível para consulta no site fundabrinq.org.br. Agência Rádio Web de São Paulo, Paula Ferreira. O celular é o aparelho mais usado por crianças e adolescentes para acessar a internet. Uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet revela que 82% dos jovens acessam a rede por telefones móveis. 56% navegam em dispositivos fixos, como computadores. Segundo Fábio Ceni, coordenador de projetos e pesquisas do CETIC, que é o Centro de Estudos do Comitê Gestor da Internet, 73% dos jovens usam os celulares para entrar nas redes sociais. Em seguida, também o uso para pesquisa, e tem crescido muito o uso para mensagens instantâneas, que foi mencionado 64%, mas que é uma ferramenta que está muito relacionada também ao aumento do celular, o uso de aplicativos para troca de mensagem instantânea também é uma das
das atividades mais realizadas. O estudo mostra ainda que 81% das pessoas entre 9 e 17 anos acessam a internet todos os dias. Enquanto você tinha que compartilhar um equipamento com mais de uma pessoa na casa, ou eventualmente usar na escola e tal, na medida que você tem acesso via dispositivos móveis e que é um uso mais individual, você tende a aumentar também a intensidade e a frequência de uso da internet. Para a edição 2014 da pesquisa sobre o uso da internet, foram feitas mais de 2.100 entrevistas com jovens de 9 a 17 anos de todo o Brasil. Agência Rádio Web de São Paulo, Paula Ferreira. Dados da Organização Mundial da Saúde afirmam que os brasileiros estão entre os que mais consomem álcool no mundo. Segundo o levantamento de 2014 da organização, a média nacional é de 8,7 litros de álcool por ano. O país é o 9º no consumo de bebidas alcoólicas entre as 35 nações das Américas pesquisadas. Para o psiquiatra Alessandro Alves, diretor do Centro de Estudos da Clínica Jorge Jaber, isso acontece porque no Brasil, o álcool é um problema cultural. A bebida nacional nossa não é o leite, é a cachaça. E culturalmente está muito ligado à questão da virilidade ou da liberdade, a uma capacidade do indivíduo de transpor regras e limites. Alessandro Alves acredita que essa questão cultural tem aumentado o consumo entre mulheres e adolescentes. Um cenário preocupante que, na visão dele, precisa ser mudado com políticas psicoeducativas. Que se fale primeiro dos riscos do uso, não só do álcool, mas de qualquer substância química, e também oportunidades para se divertir longe desse tipo de substância. Isso passa por uma formação de opinião e começa com uma mudança de paradigma em relação aos pais. Segundo o psiquiatra, pesquisas recentes apontaram, inclusive, que 70% das filhas de mães que não consomem e se posicionam contra esse tipo de bebida não experimentaram álcool até os 18 anos. Entre os meninos, esse percentual foi de 77%. Agência Rádio Web, de Brasília, Sueli Frota. O Pronatec Jovem Aprendiz agora chega às micro e pequenas empresas. Nessa terça-feira, o anúncio foi feito pela presidente Dilma Rousseff e envolve 15 mil vagas para estudantes com idade entre 14 e 18 anos, todas em 81 municípios com maiores índices de violência, incluindo as capitais. As micro e pequenas não terão custo no pagamento das aulas desses jovens aprendizes. O governo vai cobrar uma alíquota menor de FGTS, 2% ao invés de 8%, para incentivar as empresas a participar. O estágio tem duração de 2 anos e os jovens devem estar matriculados em escolas públicas. A presidente ressaltou que a intenção é evitar que o crime leve esses jovens para outro destino, numa referência ao debate sobre a maioridade penal. Um país avança quando seus jovens são atendidos. Nós não podemos aceitar que o crime organizado substitua o Estado brasileiro e a sociedade brasileira. As vagas do Pronatec Jovem Aprendiz vão integrar a segunda etapa do Pronatec, lançada em junho do ano passado, com previsão de 12 milhões de matrículas até o fim de 2018. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Apesar da crise, 55% das empresas devem contratar no segundo semestre de 2015. É o que aponta um estudo da Michael Page. A consultoria especializada em recrutamento e seleção de executivos ouviu 211 profissionais da área de recursos humanos. 115 deles afirmaram que pretendem contratar ao longo da segunda metade do ano. Entre os gerentes executivos, diretores e vice-presidentes ouvidos na pesquisa, 62% já promoveram cortes nas empresas. Segundo o diretor da Michael Page no Rio de Janeiro, André Nolasco, agora as organizações estão em busca de pessoas que possam agregar algo a mais nesse momento de crise. A gente via as empresas contratando muito mais com o intuito de aumentar o quadro, de expandir as operações, e hoje não, é para ganhar eficiência, produtividade, baixa de performance. Então, de maneira geral, o cenário para o mercado não é o melhor cenário. A gente entende como um cenário com bastante oportunidade também, porque as empresas estão fazendo essa oxigenação do quadro. Além da substituição de profissionais com baixa performance, a retenção de talentos é um outro desafio para o segundo semestre
semestre do ano. Entre os 911 executivos entrevistados pela consultoria, 76% afirmaram buscar algum tipo de movimentação nos próximos 6 meses. Agência Rádio Web. De Brasília, Adriana Mesquita. 2 partidas abrem a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do Corinthians recebe em Itaquera o Vasco da Gama, que vem combalido, está na zona de rebaixamento. No final de semana foi goleado pelo Palmeiras. O Corinthians, se vencer e o Atlético não conquistar a vitória sobre o São Paulo, assume a liderança do Campeonato Brasileiro. É o que nos conta Renato Augusto. Primeiro a gente não pode ficar pensando no jogo do Atlético. A gente tem que fazer a nossa parte, né? E quem vai pro jogo achando que vai ser fácil, que vai ser goleada porque perdeu pro Palmeiras, porque o Vasco tá mal, tá enganado. A gente sabe que eles vão vir fechados, a pressão lá é grande, então com certeza vai ser um jogo muito difícil, onde a gente tem que respeitar o Vasco, claro, mas a gente vai em busca do resultado. A outra partida que acontecerá nesta quarta-feira, em jogo que foi antecipado pelo Campeonato Brasileiro, será Atlético Mineiro, líder do campeonato com 32 pontos, e o São Paulo, no Mineirão. Alexandre Pato falou sobre um pedido especial que fez para Juan Carlos Osório. Chegou o professor Osório, eu conversei com ele, pedi para ele se eu poderia jogar desse lado. Então, ele aceitou, ele falou, não, vamos colocar você ali, ou até mesmo no meio, atrás do centroavante. Então, quando eu entrei ali, quando eu comecei a jogar, eu me senti mais seguro, senti mais assim confiante. Os demais jogos do Campeonato Brasileiro acontecem no sábado e também no domingo. Fluminense e Grêmio se enfrentam no Maracanã. Palmeiras e Atlético Paranaense disputam 3 pontos na Arena Palmeiras. A equipe do Coritiba recebe no Couto Pereira o Goiás. O Flamengo encara o Santos no Maracanã. Inter e Chapecoense disputam 3 pontos no Beira-Rio. O Figueirense recebe no Orlando Scarpelli a Ponte Preta. O Joinville encara o Avaí em Joinville e o Sport na Arena Pernambuco recebe o Cruzeiro. A Agência Rádio Web, com informações do Campeonato Brasileiro, Felipe Osmoril. No ar, Jornal da CUT. Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, eu sou o André Acarini. E eu, Carolina Cassola. Hoje é quarta-feira, 29 de julho de 2015. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Destaque de hoje: contra a política econômica e contra o aumento de juros pelo Banco Central, a CUT realiza manifestação em Brasília. Novas regras da nota fiscal paulista. Governo de São Paulo dá calote em contribuinte. Marcha do Orgulho Crespo. Passeata inédita ganha projeção e reafirma o orgulho negro no Brasil. Greve dos servidores públicos do INSS chega ao 19º dia. Agora, no Jornal da CUT. Rádio CUT. Acesse pelo site www.cut.org.br. Em ação. A política econômica adotada pelo governo federal foi motivo de protesto na manhã desta terça-feira em Brasília, em frente ao Ministério da Fazenda. Mais de 1.000 pessoas participaram do ato organizado pela CUT para avisar que os ajustes promovidos pelo atual ministro da pasta, Joaquim Levy, estão prejudicando a classe trabalhadora. O protesto ocorreu na mesma data em que o Comitê de Política Monetária, o Copom, se reuniu para definir a nova taxa Selic. Quintino Severo, secretário de Administração e Finanças da CUT Nacional, afirmou durante o ato que é hora de retomar a produção como veículo de crescimento econômico e dar um basta à especulação financeira. Esse ato hoje aqui na frente do Ministério tem uma importância muito grande, porque nesse momento o Copom está reunido e certamente mais uma vez vem aumento da taxa de juros. E nós da CUT, que temos combatido duramente o aumento da taxa de juros, queremos demonstrar aqui com mobilização por que a classe trabalhadora, por que os trabalhadores, por que a CUT é contra o aumento da taxa de juros. Por isso que nesse momento aqui
É fundamental que a sociedade saiba dessa posição, saiba que nós estamos lutando para que o juro não aumente e com isso não prejudique mais ainda a classe trabalhadora, não prejudique mais ainda o consumo nesse país. Nós esperamos que o governo e que o Ministério da Fazenda, em especial, atente para essa nossa reivindicação e suspenda o aumento da taxa de juros, fazendo com que a produção possa se recuperar, possa cada vez mais utilizar sim os recursos para investir na produção e não para manter o dinheiro da especulação financeira. Por isso que a CUT é contra o aumento da taxa de juros, porque entendemos que ao invés os donos do capital investir na produção, vão investir na especulação. É por isso que nesse momento nós insistimos muito na redução e não no aumento da taxa de juros. Os trabalhadores não vão pagar a conta da crise. Esse foi o recado dado pela secretária nacional da Mulher Trabalhadora da CUT, Rosane Silva, sobre os ajustes fiscais impostos pelo plano de Joaquim Levy. Milhares de trabalhadores protestando contra a política econômica desenvolvida pelo governo da presidenta Dilma, dizendo para o governo da presidenta Dilma, para a presidenta Dilma, para o ministro Levy, que nós, os trabalhadores, não vamos pagar a conta da crise, não aceitamos esse ajuste fiscal que retira dinheiro, particularmente das políticas públicas, dos programas sociais que elevaram a renda do nosso país, que deram dignidade ao povo brasileiro. Não aceitamos retirada dos nossos direitos. Portanto, nós, trabalhadores, organizados pela Central Única dos Trabalhadores, pelos movimentos sociais, estamos hoje na rua, mais uma vez dizendo, não aceitamos esse plano Levy, não aceitamos ajuste fiscal que retira direitos da classe trabalhadora. E vamos continuar em marcha para garantir os nossos direitos, avançar na democracia e levar para as ruas do nosso país um projeto político que traga inclusão social e que distribua a renda para o nosso país. A política econômica adotada pelo atual governo tem afastado a presidenta Dilma Rousseff das bases populares. A análise é de Júlio Turra, diretor executivo da CUT. Temos mais de 1.000 manifestantes vindo de várias partes do Brasil, concentrados diante aqui do Ministério da Fazenda, reproduzindo a grande unidade desses movimentos que deu a vitória a Dilma no segundo turno, mas não para aplicar esta política econômica. Então, nessa data, que é uma data em que o Copom se reúne para discutir uma nova alta da política de juros, nós estamos aqui para exigir mudanças na política econômica, diminuição imediata das taxas de juros, investimento público nos setores sociais como saúde e educação, defesa do pré-sal para a nação, contra, obviamente, todas as operações de entrega do patrimônio público que estão por trás dessa ofensiva da direita em torno de isolar o governo Dilma e alertando o governo que a mudança da política econômica é uma necessidade nesse momento de crise, inclusive política, para reatar com as bases que garantiram a sua reeleição em outubro de 2014. Notícias. Calote de Geraldo Alckmin. A Nota Fiscal Paulista é um programa criado em 2007 pelo governo do estado com o objetivo de registrar toda e qualquer compra dos consumidores e abater o imposto embutido nas mercadorias. Como diretriz da Secretaria da Fazenda do governo Alckmin, do PSDB, alterações foram publicadas no Diário Oficial do Estado por meio de uma resolução, a resolução número 40, de 4 de julho deste ano. Na prática, a Nota Fiscal Paulista, que restituía até 30% do ICMS pago pelos estabelecimentos para quem colocava o CPF na nota, agora restituirá só até 20%. E junto a esta medida, também será adiado por 6 meses o prazo do repasse. Valores que seriam restituídos em outubro deste ano, referentes aos 6 primeiros meses, serão repassados ao contribuinte somente em abril do ano que vem. O TCU, Tribunal de Contas do Estado, pediu explicações ao governo de Alckmin. Para os conselheiros, a mudança não é ilegal porque a lei é ampla, mas eles afirmam que o que o governo está fazendo é um calote. Antônio Roque Cittadini, um dos conselheiros, lembra que o programa é bem sucedido, mas foi colocado em risco por Geraldo Alckmin. No fundo, o governo deu um calote. O calote é o seguinte, eu tinha que pagar tanto, não vou pagar tanto, vou passar para o ano que vem. Isso daí que dava êxito, isso daí que diminuía a evasão, isso daí que aumentava a arrecadação todo, o governo vem e dá um tiro no casco do navio. Ele faz uma alteração que afeta a coisa mais importante que tem um programa disso, que é a credibilidade. Aquele dinheiro que é o da nota fiscal, que ele usava para bater no imposto, ele vai ter que botar dinheiro novo lá.
Quer dizer, o governo desmoralizou o programa Nota Fiscal Paulista. Um setor que perde também é o das entidades filantrópicas que contavam com o dinheiro do imposto. Muitos hospitais, asilos, centros de saúde já contavam com esta receita. Por quê? O que eles faziam? Eles pegavam as notas, botavam o CPF deles e muita gente doava para essas entidades. Essas entidades levaram um cano. A justificativa deles é que com a atividade econômica caiu a arrecadação. E porque caiu a arrecadação, eles vão cair mais ainda, porque agora muitas pessoas não vão pedir mais nota fiscal. Um pedido foi encaminhado para que o governo explique as mudanças tanto ao TCU quanto à sociedade. Essa é a explicação que o governo precisa dar. Primeiro ele precisa dar para nós, porque vai ser pedido para ele. Mas ele também tem que dar para a sociedade. Não, uma mudança como essa não é uma mudança que pode ser da noite por dia. Afeta milhares e milhares, milhões de pessoas que contavam com esses recursos. Agora só esperamos que a mídia tradicional noticie essa decisão e a população, também nas redes sociais, manifeste sua posição, assim como em outros assuntos, né? Manifeste a sua indignação. Mobilização. Paralisados desde o dia 10 de julho, os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, seguem aguardando uma proposta do governo para avançar nas negociações. O presidente da CNTSS, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, entidade ligada à CUT, afirmou que o movimento grevista é forte, mas o governo não apresenta nada, não demonstra, por enquanto, vontade de negociar. Segundo a entidade, a paralisação conta com 85% de adesão da categoria. O Sandro de Oliveira César acredita que os trabalhadores sejam procurados para uma nova rodada de negociações ainda nesta semana. A categoria pede um reajuste salarial de 27,5%, que entraria em vigor imediatamente, seguido de aumentos gradativos durante os próximos 4 anos. Quando a greve começou, o Ministério do Planejamento ofereceu 21,3% parcelado pelos próximos anos, mas a proposta foi rejeitada pela categoria. Jornal da CUT. Em várias regiões, apesar do inverno ser de características frias, né, o sol brilha forte e o tempo é quente durante o dia. Resultado de massa de ar seco, frente fria que não chega, sol, chuva, enfim, a gente aqui não sabe. Quem entende mesmo do assunto são os meteorologistas e, como todos os dias, nós temos aqui a Mariana Sasaki, que é da Somar Meteorologia. Ela envia os boletins diariamente para a gente saber como é que fica o clima em todo o Brasil. Então, vamos conferir como está sendo o clima, a temperatura em todo o Brasil nesta quarta-feira. Previsão do tempo. Temos a presença de uma massa de ar seco atuando sobre grande parte do Brasil e não há condições para pancadas de chuva em quase todos os estados. No sul, o tempo fica firme, apenas com variação da nebulosidade na faixa leste da região. As temperaturas chegam aos 25 em Porto Alegre, 23 em Florianópolis e 22 em Curitiba. O tempo fica firme também nos estados do centro-oeste do país, sem condição para chuva. As temperaturas chegam aos 34 graus em Campo Grande e Cuiabá e 28 em Brasília. No sudeste do país, as pancadas de chuva se concentram apenas entre o Espírito Santo e o norte de Minas Gerais. Nas demais áreas, o sol predomina e não há chance de chuva. Na capital paulista, a máxima de 26, no Rio de Janeiro 28 e em Vitória